É desse jeito, tem que ser aqui, tá? Aqui na nossa igreja. Mas, irmãos, eu acho que seria isso. Nós teremos o próximo sábado nosso encontro dos homens, mas em função de ser um mês de férias, muitos estarão viajando, então nós estaremos transferindo o mês de agosto, nosso encontro dos homens. Ok? Vamos colocar em pé, vamos estarmos cantando algumas canções. Amém. Essa primeira canção, amados irmãos, sempre nos santíssimo, nossa oferta, um ato de louvor e adoração ao nosso Deus, fica trazendo assim até o nosso laço, se você preferir, música de QR Code aí, para facilitando, e faça o Pix. Vamos fazer um bonito coral, essa canção bastante conhecida, né? Os homens vão estar cantando comigo e as mulheres vão estar cantando com a Raquel e com a Nádia. Todos conhecem essa canção, vão estar declarando: nosso Deus é santo, que Ele é poderoso. Céus e a terra. E aí, somente aí, nós podemos clamar por socorro.
nós cantarmos essa última canção, eu queria fazer uma explicação rápida, porque a gente não pode louvar a Deus com dúvidas da letra. O cuidado que a igreja presbiteriana não tem com aquilo que nós cantamos, né? Os pastores, na maioria das vezes, revisam o que é cantado, algumas canções nem são permitidas louvar, porque são verdadeiras heresias. E essa canção tem uma frase que deixa muitas pessoas com dúvidas. E a gente vai esclarecer algo que você nunca vai cantá-la com dúvida. Paulo Senhor em Jeremias, capítulo 23, versículo 23, diz assim: acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não de longe? E se nós parássemos a leitura por aqui, né, nós diríamos que a letra da canção está errada. Mas o texto diz assim: ocultar-se-ia alguém em esconderijo, de modo que eu não o veja. O povo de Israel, Deus, a presença de Deus, estava relacionada aonde? Ao templo. Então, quanto mais distante do templo, mais distante eu estou de Deus. Mas Deus é onipresente. Deus está em todos os lugares. Jesus, antes de subir ao céu, falou para os seus discípulos: eis que estou com vós todos os dias. O texto que o Mário leu diz que o Senhor dos exércitos está presente. E Salmo 16, versículo 8 diz: o Senhor tem sempre a minha presença. Amados irmãos, às vezes nós nos encontramos distante de Deus, mas Ele está sempre ao nosso lado, pronto, nos esperando a nos reconciliar com Ele. Deus está sempre conosco, por mais que nós estejamos distantes dEle, o Senhor está conosco, porque a palavra de Deus assim nos promete. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o amam e o temem. Deus está sempre conosco. Tenha essa certeza no seu coração. Por mais que os dias sejam tenebrosos, por mais que os dias sejam difíceis, por mais que você esteja distante do Senhor, mas Ele está ao seu lado. Para quando você pedir ajuda, Ele vai ao seu encontro e virá te socorrer. Por isso nós podemos cantar: sempre que os teus olhos, sempre atentos permanecem em mim. Esse é o Deus de promessa. Esse é o Deus que nos servimos. Esse é o Deus que sempre cuida de nós, por mais que andamos distante da presença dele. Sempre atentos permanecem.
Obrigada, Senhor, por essa noite, Senhor, onde nós temos a oportunidade, Senhor, de exaltar, Senhor, o teu santo nome. Obrigada, Senhor, porque nós somos livres, Senhor, pelo teu sangue que foi derramado, Senhor, naquela cruz. Senhor, que nós possamos, Senhor, usufruir, Senhor, dessa liberdade, Senhor. E reconhecer, Senhor, que tu és o único digno, Senhor, de todo louvor, Senhor, de toda adoração, Senhor. Pai, mesmo sem nós merecermos, Senhor, tu deu o seu único filho, Senhor, para salvar cada um, Senhor, que está aqui. Pai, nos dê ousadia, Senhor, para que nós possamos, Senhor, levar essa mensagem ao mundo. Pai, que nós possamos ser instrumentos, Senhor, nas tuas mãos, Senhor. Poder mostrar, Senhor, que existe, Senhor, um Salvador. Que existe, Senhor, uma verdadeira liberdade, Senhor. Pai, hoje nós podemos declarar, Senhor, que nós somos livres, Senhor, das armadilhas do pecado, Senhor. Obrigado, Senhor, e nós não somos, Senhor, capazes disso sozinhos, Senhor. O teu Espírito Santo, Senhor, que habita em nós é quem nos capacita, Senhor. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos, Senhor, que tu tem nos dado, Senhor. Tu nos guarda, Senhor, a cada momento, Senhor, a cada abrir de olhos, Senhor, que tu tem nos guardado. Pai, que nós possamos usar, Senhor, as nossas vidas, Senhor, para te exaltar, Senhor, para te glorificar, Senhor, que nós possamos, Senhor, ser espelhos teus, Senhor, nessa terra. Nos dê ousadia, Senhor, nos capacite, Senhor, nos use, Senhor, como instrumento, Senhor, nas tuas mãos. Pai, continue conosco, Senhor, durante esse culto, Senhor, que nossos corações, Senhor, estejam com terra fértil, Senhor, para receber a tua palavra, Senhor, que venham ser sementes plantadas, Senhor, que possam frutificar, Senhor, que possam florescer, Senhor, e dar fruto, Senhor. Obrigada, Senhor. Continue conosco, Pai. É isso que eu peço, Senhor, e já te agradeço, Senhor, porque eu sei que tu não nos abandona, Pai. No nome do teu Filho Jesus que eu oro. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Antes de passar a palavra à pastora, eu queria apenas falar algo com a igreja bem tranquilamente, né? Porque algumas pessoas já me perguntaram, por certo, outros membros do conselho já foram perguntados, a equipe do Ministério de Louvor já foi perguntado, né? E nós não podemos haver na igreja suposições, né? Porque suposições geram comentários indevidos. Talvez os irmãos perguntem assim, cadê o Júnior e a Denise, né? Os nossos irmãos, né, como os irmãos sabem, o Júnior e a Denise, eles estão à frente do louvor da igreja, acho que pelo menos uns 20 anos. E dificilmente eles faltam, né? Mas todo mundo, amados irmãos, chega um momento que passa um momento ali que cansa. Eu já passei por isso na igreja. E às vezes a gente precisa de um momento de descanso. E eles pediram ao conselho da igreja um tempo de descanso. Não tem nenhum problema, tá? Eles estão bem, nós já trocamos mensagem com eles, eles estarão retornando no primeiro domingo de agosto. Então, os irmãos, quando pensarem no Júnior e Denise, apenas ore para que Deus renove as suas forças, renove as suas energias, porque no primeiro domingo de agosto, eles estarão conosco aqui louvando e adorando ao Senhor. Já no dia 29, nos grupos pequenos, eles estarão também participando conosco. Eu já tinha falado com o grupo, porque ele participa lá com a gente. Então, falei com a pastora Graça, melhor a gente avisar toda a igreja, fica todo mundo esclarecido, ninguém fica com suposições. Amém? Apenas esteja orando para os irmãos e brevemente estarão conosco, louvando e adorando ao Senhor. Amém. Eu só preciso de um favor do pessoal do Ministério de Louvor após o culto. Eu preciso conversar com vocês 5 minutos após o culto para nós nos organizarmos em relação ao encontro do dia 26, que será aqui na igreja. Então, todos aqueles que estiverem disponíveis, Leia, se tu puderes permanecer, 5 minutos após o culto para conversarmos a respeito, ok? Queridos, mais um domingo para exaltarmos e engrandecermos o nome do nosso Deus que é bom. O presbítero Mário comentou a respeito disso no início, lendo o Salmo 46, e eu creio que nós cremos na bondade de Deus, que se renova, que se estende às nossas vidas a cada momento, a cada instante. Temos, visto a presença do Senhor sobre nós.
Para a nossa leitura de hoje, eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias lá no livro do profeta Abacuque, capítulo 3, do verso 17 ao verso 19. Os nossos adolescentes, eles terão um encontro hoje na sala deles. Então, todos os adolescentes devem estar se encaminhando para a sala de adolescentes que estarão conversando a respeito da palavra de Deus. Se você, adolescente, quiser participar desse momento, fique bem à vontade para ir junto. Aqueles que não quiserem permanecer, podem permanecer aqui no templo também, ok? Abacuque, capítulo 3, do verso 17 ao verso 19. A palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, e o fruto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Amém? Vamos orar. Pai, nós exaltamos e glorificamos o teu nome por mais essa oportunidade, ó Deus, que tu nos concede de estarmos juntos na tua casa, para meditarmos na tua palavra, e por ela, Senhor, sermos instruídos, por ela sermos edificados, ó Deus, porque cremos na ação do teu Espírito Santo, que vivifica esta palavra e traz o teu recado aos nossos corações. Pai, age em cada coração, age em nossas vidas, para que a cada palavra meditada nós possamos realmente refletir a respeito da bondade e da misericórdia do nosso Deus, que se renova sobre as nossas vidas a cada manhã. Muito obrigado, Senhor, é o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém. Queridos, numa outra versão diz assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a colheita de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, e nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Que profissão de fé! Que coragem a de Abacuque a professar a sua fé nesse Deus diante de um momento em que eles estavam inseridos em crise, em dificuldades e em problemas. Mas ainda assim, ele abre o seu coração e ele diz confiar num Deus que é soberano. Queridos, nós vivemos dias em que muitos de nós, principalmente diante das notícias que recebemos nos noticiários, via internet e tantos outros meios de comunicação que invadem a nossa mente, invadem os nossos ouvidos e causam desesperança aos nossos corações. Parece-me que, por vezes, temos a sensação de que tudo está se esvaindo e que as coisas não vão terminar bem. Às vezes, saúde, estabilidade financeira, ou ainda, quem sabe, relacionamentos ou sonhos e tantas outras coisas que nós experimentamos na nossa humanidade e que geram em nós dúvidas, aflições e medos diante daquilo que nos está proposto. Diante disso, como o presbítero Mário comentou no início, eu gostaria de fazer uma pergunta para que vocês estivessem pensando a respeito das palavras do profeta e a respeito da tua vida em relação à tua espiritualidade, a tua vida com Deus, a tua intimidade com o Senhor. Quando tudo se vai, o que fica?
quando ficamos doentes, quando a nossa conta bancária está no vermelho, ou quando os nossos relacionamentos familiares estão complicados ou conturbados, ou quando nos frustramos diante dos projetos que almejamos realizar e não conseguimos por causa daquilo que a vida nos impõe. O que é que fica? O profeta Abacuque, ele nos responde neste século. Após muitos anos, a sua palavra continua ecoando quando ele diz que ainda que a figueira não floresça, Deus, ele fica. Deus, ele permanece. Deus, ele não sai de cena. Ele continua no controle de todas as coisas. É interessante pensarmos que era final do século VII a.C. e ali houve um período de muitas dificuldades e também aqui antes da invasão babilônica. O reino de Judá ele estava invadido ou afundado em injustiça. O reino de Judá estava vivendo uma corrupção extrema e era um povo extremamente idólatra que havia se afastado do Deus da sua salvação. Abacuque, ao olhar para aquela nação, ao olhar para aquele povo, ele se angustia em ver o povo mergulhado no pecado, em ver o povo se afastando cada vez mais de Deus. E pior, ele se angustia porque ele recebe a notícia de que Deus usaria a Babilônia, um povo ainda mais perverso, como um instrumento de juízo sobre Judá. Aqui, queridos, o profeta, no primeiro capítulo, inicia o livro com um clamor a Deus por justiça. Mas Deus, ele responde a Abacuque com algo que ele não estava esperando na realidade. Deus diz a Abacuque que ele enviaria o juízo divino, mas também diz a Abacuque que ele traria redenção ao seu povo. No capítulo 3, Abacuque já não está mais questionando a Deus por aquilo que estava acontecendo no meio do povo, mas agora no capítulo 3, Abacuque adora a Deus em confiança, mesmo sem ver uma solução imediata para os acontecimentos que estavam sendo vistos por aquele povo. E aí no verso 17 ele vai dizer: ainda que a figueira não floresça e nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja mais gado. Tudo se vai. Ainda que se perca todas as coisas, ainda que a crise se instale, ainda que os problemas venham sobre nós e não haja uma solução imediata para as nossas vidas. Abacuque aqui ele está descrevendo na realidade uma perda total da segurança agrícola, da segurança econômica daquele povo. Algo que nós temos ouvido muito em nossos dias e o medo certamente assola o nosso coração. Tantas notícias ruins. O medo toma conta porque sabemos que, de certa maneira, isso acaba atingindo a todos nós. Mas a nossa situação não é diferente da situação do povo de Judá. Aqui nós vemos as expressões usadas por Abacuque e ele usa algumas coisas que eram muito importantes para a economia rural de Israel. Ele vai falar a respeito da figueira, ele vai falar a respeito das oliveiras, ele vai falar a respeito das videiras. E ele diz: ainda que nenhuma delas mais exista, ou que todas elas venham perecer, eu continuarei exultando
ao Deus da minha salvação. É interessante, queridos, que aqui isso não somente afeta a vida financeira daquele povo, mas também afeta a vida espiritual. Porque Abacuque ele vai falar também a respeito das lavouras, a respeito dos bois, a respeito das ovelhas. E aquilo ali não era apenas fonte de alimento ou fonte de sustento, mas era um meio de adoração, porque o povo sacrificava a Deus por causa dos seus pecados. Então, aqui nós percebemos ele falando que o povo de Judá seria atingido em todas as áreas. E isso significa exatamente fome, desespero, perda de estabilidade nacional. O que o profeta está pintando aqui na realidade é um quadro de destruição iminente sobre Judá. E aí nós precisamos refletir e trazer isso para a nossa própria vida. Quando os nossos recursos acabam, quando os nossos planos eles falham, quando as nossas estruturas elas caem, ainda assim, nós precisamos continuar crendo que Deus é aquele que permanece. Do verso 18 em diante, nós vamos perceber Abacuque falando da sua fé a despeito daquilo que ele estava vendo. E aqui nós percebemos que a nossa fé ela não pode permanecer baseada nas circunstâncias deste mundo ou na forma como este mundo se nos apresenta. Mas a nossa fé ela precisa estar fundamentada em Deus, no Deus da nossa salvação. E é interessante que um autor, falando a respeito desse assunto, fala que a fé de Abacuque diante das circunstâncias é uma fé escandalosa. Porque ele vê o caos instalado, ele vê o medo, ele vê a tristeza daquele povo sendo assolado e todas as dificuldades por eles enfrentadas. Mas Abacuque, ele professa a sua fé e ele diz: ainda assim eu exultarei, eu continuarei a confiar em Deus. Porque ele, na verdade, decide confiar não no que ele vê, mas ele decide confiar no caráter de Deus e não nas circunstâncias. O verbo usado por ele aqui, exultar em hebraico, indica uma alegria intensa. E talvez nós estejamos pensando como que ele, diante de tamanha crise, diante de tamanha assolação, diante do medo dos inimigos que certamente viriam invadir a Judá, poderia ainda assim exultar em Deus, poderia se alegrar em Deus, poderia, conforme a expressão desse verbo, saltar de alegria na presença de Deus. E aí nós percebemos que isso na realidade não é uma resignação fria de quem está deixando a vida acontecer, mas na verdade é uma fé profunda num Deus que já havia realizado grandes coisas no passado, na vida do seu povo, e ele tinha a convicção que esse mesmo Deus agiria novamente. Mas, queridos, isso só nos é possível ver porque a esperança de Abacuque, como já falamos, não estava centrada nas circunstâncias, mas a esperança de Abacuque estava centrada em Deus. Não estava centrada nos bens que eles possuíam ou na segurança que a vida poderia lhes proporcionar, mas estava centrada no Deus que é o nosso socorro bem presente no dia da nossa angústia, no dia da nossa tribulação. É esse Deus que vem ao nosso encontro para nos socorrer e para ser a mão de ajuda que precisamos. A fé reformada, ela trata a respeito desse assunto e ela vai dizer que a verdadeira fé é aquela que se firma em Deus somente. Somente a fé, somente
as Escrituras, somente a Cristo. Portanto, queridos, mesmo em crise, nós precisamos continuar confiando no Deus que está ao nosso lado. Porque Ele não é apenas o Deus que fica, mas Ele também é o Deus que nos sustenta no tempo da prova, no tempo da dificuldade, no tempo da necessidade. O texto continua no verso 19 dizendo: o Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele está dizendo que o Senhor Deus é a sua segurança. E ele diz que o Senhor é aquele que faz os seus pés como os da corça e que o faz andar altaneiramente, demonstrando a soberania do Senhor sobre todas as coisas. A palavra usada, Yahvé Adonai, o Deus que governa sobre tudo, o Deus que governa sobre todos. Esse é o Deus que continua no centro da história. Esse é o Deus que, a despeito das confusões as quais nós vemos neste mundo, continua com o controle em suas mãos. Ele nos fortalece e faz com que nós andemos em segurança, assim como as corças estavam em segurança em meio aos penhascos. Portanto, queridos, nós precisamos continuar nos alegrando e continuar confiando no Deus da nossa salvação. Porque isso aqui que está expresso através da vida do profeta é muito mais do que uma palavra de consolo aos nossos corações, mas é um chamado e é um convite para nós, crentes em Cristo Jesus, aprendermos a viver acima da crise. Aprendermos a crer, aprendermos a confiar, aprendermos a acreditar que o Senhor, Ele tem os seus planos e esses planos são soberanos sobre todas as coisas. Martinho Lutero, durante a peste negra e as perseguições, ele escreveu um hino bastante conhecido de todos nós. A situação era desoladora. Milhares de vidas foram ceifadas durante a peste negra. Já não havia mais alimento, havia muita necessidade, um ambiente totalmente insalubre, vidas sendo ceifadas. E Martinho Lutero, ao avistar toda aquela situação, ele escreve: castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Martinho Lutero, como um grande reformador, ele também acreditava que, a despeito da crise, Deus estava no controle da história humana e que Deus continuaria agindo, trabalhando e sustentando a vida dos seus filhos. Portanto, queridos, nós precisamos continuar crendo na promessa de Deus para com as nossas vidas. Porque por mais que haja a escassez, por mais que haja a dificuldade, nós não estamos aqui diante de uma palavra onde o profeta está negando a sua dor. Ao contrário disso, ele está sofrendo juntamente com o povo, ele se angustia diante de toda a situação. Ele está entristecido porque o povo de Judá será invadido, o juízo virá sobre eles. Mas Abacuque, ele enfrenta a crise com fé. Ele decide acreditar que Deus haveria de mudar a história daquela nação, a história daquele povo. Meus irmãos, esse é o chamado que Deus faz e o convite que Deus faz a cada um de nós. Precisamos continuar confiando em Deus, mesmo quando as coisas falham, mesmo quando a doença bate à nossa porta, mesmo enfrentando crises financeiras,
mesmo passando por dificuldades relacionais, precisamos continuar crendo em Deus quando tudo se vai. E se nós fôssemos trazer isso para o nosso tempo, nas palavras do profeta, nós poderíamos dizer: precisamos confiar em Deus quando os nossos cargos vão embora, quando as nossas riquezas vão embora. Precisamos continuar em Deus quando a saúde vai embora. Precisamos acreditar em Deus quando perdemos o reconhecimento ou ainda quando perdemos uma certa estrutura na vida. Ainda assim, nós precisamos olhar para a sua palavra, porque Deus, Ele é aquele que continua sendo tudo o que nós precisamos. Porque se perdermos tudo, mas continuarmos com Deus, certamente nós haveremos de ganhar tudo. Porque Ele é tudo que nós necessitamos. Ele é tudo que nós precisamos. Em tempos de instabilidade política, em tempos de crise econômica, em tempos de perda de valores, é hora sim de nós, como crentes em Cristo Jesus, redescobrir a nossa confiança radical em Deus. Talvez não precisemos olhar muito atrás, mas quem sabe nos lembrar dos anos 2019 e 2020, quando ficamos extremamente abalados diante do perigo iminente que todos nós estávamos sofrendo por conta da pandemia. Muitas pessoas desoladas, muitas pessoas assustadas, muitas pessoas enfermas. Quantas mortes! Só víamos o medo. Enfrentamos um período onde ficamos trancafiados dentro das nossas casas sem saber se poderíamos sair sem contrairmos um vírus ou coisa parecida. Mas Deus nos guardou. Deus, com a sua fidelidade, nos sustentou. Deus deu para nós tudo aquilo que nós precisávamos, tudo aquilo que nós necessitávamos. Deus foi o nosso socorro, Deus foi o nosso ajudador. Ele esteve presente em todo o tempo. Portanto, queridos, nós precisamos continuar crendo. Precisamos continuar acreditando. Porque nós, como o presbítero Cleiton falou a respeito da música cristã com que nos preocupamos, em não cantarmos heresias, por sermos também reformados, nós temos uma fé robusta exatamente porque a nossa fé, ela se baseia na soberania e na fidelidade de Deus. Não é no nosso esforço humano, não é na força do nosso braço ou naquilo que nós possuímos neste mundo, mas é no caráter de um Deus fiel que nos sustenta em todo tempo e em todo momento. Talvez gostaríamos de escutar palavras de conforto, mas esta é uma palavra de conforto, porque é uma palavra que nos mostra que não ficaremos desamparados a despeito das crises que porventura tivermos que enfrentar. Porque é o mesmo Deus que sustentou Abacuque, que sustentou o povo de Judá, o mesmo Deus que sustentou os reformadores, que sustentou os mártires, que sustentou os missionários, e que ainda sustenta a vida de homens em países cheios de perseguição, é o Deus que continua sustentando a mim e a você. É o Deus que continua trabalhando por nós, até mesmo quando estamos dormindo. E esse é o grande privilégio de sabermos que o nosso guarda de Israel, ele não dorme,
mas o nosso guarda de Israel está atento a cada um de nós. Meus queridos irmãos, quais são as perdas que você tem enfrentado? Quais são os medos? Quais são as dúvidas? Ou quais são as aflições que se instalaram no seu coração? A palavra de Deus hoje, na verdade, é um convite para cada um de nós a dizermos, assim como Abacuque, com fé: ainda assim eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Porque se não for o Senhor Deus a nos salvar, em vão é a salvação dos homens. Se não for o Senhor Deus nos guardar, em vão vigia a sentinela. Se não for a boa mão do Senhor a nos sustentar todos os dias da nossa vida, ai de nós, pobres que somos. Portanto, que nessa noite nós estejamos olhando para a palavra do Senhor e entendendo essa palavra, ao refletirmos a respeito dela, porque Deus, Ele não nos promete ausência de perda. Se formos conversar uns com os outros aqui nesta noite, todos nós já passamos por situações difíceis, todos nós passamos por períodos de aflições, ficamos doentes, perdemos pessoas queridas, passamos por crises financeiras, todos nós já tivemos momentos em que desanimamos da nossa fé. Todos nós, porque somos humanos e somos frágeis. Mas a palavra de Deus nos promete não a ausência de perdas, mas o Senhor nos promete que a sua presença em nossas vidas, ela será permanente. Deus, Ele não nos visita em alguns momentos, mas a palavra de Deus afirma que Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Porque quando Ele foi assunto aos céus, Ele prometeu aos seus discípulos, para que eles não tivessem medo, para que eles não se atemorizassem, mas para que eles confiassem que Ele estaria com eles. E Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Meus queridos, que essa confiança invada o teu coração nessa noite. Que essa certeza e essa convicção esteja fundamentada, seja o fundamento da tua vida. E que a despeito daquilo que você está enfrentando, que a sua profissão de fé seja a mesma de Abacuque. Eu me alegrarei e eu exultarei no Deus que me salvou, no Deus que me amou, no Deus que me separou para si mesmo, no Deus que me amou primeiro, antes mesmo que eu pudesse amar. Que você possa ter essa convicção e essa profissão de fé seja algo constante em teu coração. Precisamos continuar orando. Eu vou convidar você. Eu sei que todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós temos medo. Eu não vou falar para ninguém vir aqui à frente. Eu vou dizer para você se colocar de joelho onde você está e que você possa colocar seus medos, suas aflições, suas dores, seus problemas, seus enfrentamentos na presença de Deus. E que nessa noite você esteja declarando: Senhor, eu quero aprender a me alegrar em Ti, a exultar, porque eu confio que Tu és o Deus da minha salvação. Vamos orar, ter um período de oração nesse instante.
Exaltamos e glorificamos a Ti, pelos Teus grandes e poderosos feitos, ó Pai, em nossas vidas. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos guardado em tempos difíceis, Senhor. O Senhor tem nos protegido. Ó Pai amado, nós te louvamos porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado, Senhor Deus, aquilo que é necessário, Senhor. Louvado, Senhor Deus, engrandecido seja o Teu nome, porque apesar de nós, o Senhor tem cuidado de nós. Nos perdoe, Senhor Deus. Nos perdoe, ó Pai, por muitas vezes não conseguir perceber que o Senhor tem cuidado de nós. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua presença neste lugar. Muito obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, Senhor Deus, que é viva e eficaz. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu povo aqui reunidos, Senhor. E colocamos, Senhor Deus, em Tuas mãos a nossa vida, Senhor. E clamamos, Senhor Deus, a Ti, que o Senhor possa renovar em nós a esperança. Renovar, Senhor Deus, em nós a fé. Renovar, Senhor Deus, em nós a alegria. Renovar, Senhor Deus, a gratidão, Senhor Deus. Renovar em nós a disposição de atuar e glorificar o Teu santo nome. Toma essa semana, ó Deus, que me sinto em Tuas mãos. Guarde, Senhor Deus, a cada dia. Que em cada dia dessa semana possamos perceber a Tua presença em nossas vidas. Nos guardando, nos protegendo e suprindo todas as nossas necessidades. É no Teu santo nome, ó Deus, que nós oramos. Com o perdão dos nossos pecados. Amém. Igreja do Senhor Jesus, recebei a bênção, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre nós e toda a Igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.